Vamos lá para mais um áudio de auto-hipnose. Eu peço que você tenha a garantia de que ninguém vai te incomodar nos próximos minutos. Esteja num local confortável e vamos lá. Primeira coisa, respira fundo. Respira fundo uma vez. Respira fundo mais uma vez, ainda de olhos abertos. Isso, muito bem. E respira fundo mais uma vez. E quando você soltar o ar, você pode fechar os olhos. Isso, muito bem. Agora eu quero que você se imagine na sua cama. Naquele dia preguiçoso, talvez um domingo de manhã, talvez um final de semana, um feriado. Aquele dia preguiçoso, você não tinha nada para fazer. Se imagine na sua cama. Eu quero que você agora traga para a consciência aquele relaxamento que você tinha aquele dia. Traga para a consciência todo aquele relaxamento. Lembre-se de quão pesado estava o seu corpo naquele dia preguiçoso. Isso, muito, muito bem. E lembrando daquele relaxamento, eu gostaria que você trouxesse todo ele, o relaxamento, para suas pálpebras agora. Se permita deixar suas pálpebras completamente relaxadas, completamente pesadas. E trazendo esse relaxamento para suas pálpebras, daqui a pouco eu vou pedir para você fazer um pequeno teste, tentando abrir sem conseguir, mas apenas um pequeno teste. E esse teste você só vai fazer quando você tiver certeza que os seus olhos simplesmente não vão se abrir. Não porque eu quero, mas porque você se permitiu ficar nesse estado de relaxamento. Então, a partir de agora, quando você tiver certeza absoluta que seus olhos não vão se abrir, você vai fazer um só pequeno teste, tentando abrir sem conseguir. Eu vou dar alguns segundinhos de silêncio aqui e você vai fazer apenas um teste. E se não der tempo, quando eu voltar a falar, tá tudo bem também. Apenas se permita deixar completamente relaxado suas pálpebras. Isso, muito bem. Se você fez ou se você não fez o teste, tá tudo bem. Tá tudo bem, apenas mantenha o corpo relaxado. E agora foque nesse relaxamento que você tem agora aí, seja na sua poltrona, seja na sua cama, onde quer que você esteja. Foca nesse relaxamento e traga todo esse relaxamento que você está sentindo agora, leva lá pro topo da sua cabeça, lá para cima. Isso, muito, muito bem. E agora, imagina que você está no teu chuveiro, na sua temperatura ideal, na temperatura que você gosta. E conforme essa água do chuveiro bate na sua cabeça, ela vai trazendo relaxamento. Então ela vai trazendo relaxamento conforme ela escorre, vai trazendo relaxamento para sua testa, vai trazendo relaxamento para sua bochecha, para sua mandíbula, para o seu pescoço, para os seus ombros. Eles vão ficando completamente relaxados. Esse relaxamento também percorre agora seus braços, seu antebraço, seu tórax, o seu abdômen, vai também para o quadril, para as coxas, para as pernas. E se permita que esse relaxamento vá até a ponta do dedão do seu pé. Muito bem, você está indo muito, muito bem. Qualquer barulho que você ouvir aí, só faz você focar ainda mais na minha voz. E quanto mais você foca na minha voz, mais relaxado você fica. Muito bem, maravilha. Foque toda a sua atenção na sua mão direita agora. Toda a sua atenção vai para a sua mão direita. Que daqui a pouco eu vou pedir para você fechar com toda a sua força a mão direita. Em 3, 2, 1, agora. Feche com toda a sua força a mão direita. Um pouquinho mais forte. Um pouco mais, que eu sei que você consegue. Agora segura. Segura, segura. Isso, segura mais um pouquinho. Isso, muito bem. Agora solta e sente o relaxamento subindo pelo seu braço direito e percorrendo todo o seu corpo. Muito bem, você está indo muito, muito bem. É isso aí. Em algum momento, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E quando você fechar os olhos, vai ser o sinal para você dobrar o relaxamento que você tem agora. Então, a primeira coisa, perceba o teu relaxamento. Perceba o peso corporal que você tem agora, na sua poltrona ou na sua cama, onde quer que você esteja. E percebendo esse relaxamento, quando você fechar os olhos, quando eu der o comando para você fechar os olhos, se permita dobrar o relaxamento que você tem agora. Então, abra os olhos e fecha os olhos. Isso, muito bem. 2 vezes mais relaxado. Muito, muito bem. Daqui a pouco, pela segunda vez,
Eu vou pedir novamente para você abrir e fechar os olhos. E de novo, ao fechar os olhos, se permita dobrar o relaxamento que você tem agora. Abra os olhos e fecha os olhos. 2 vezes mais relaxado. Muito, muito bem. Você está indo muito, muito bem. E daqui a pouco, pela terceira e pela última vez, eu vou pedir novamente para você abrir e fechar os olhos. Só que dessa vez, se permita triplicar o relaxamento que você tem agora. Talvez um relaxamento que você nunca tenha conseguido antes. Isso. Abra os olhos e fecha os olhos. 3 vezes mais relaxado. Muito, muito bem. Maravilha. E agora que a gente já relaxou toda a parte física, nós vamos para a parte mental. E para relaxar a parte mental é tão fácil quanto a física. Para isso, você vai fazer o seguinte. Você vai imaginar na sua frente um balão. Um balão de festa. Aquele balão com gás hélio, que ele flutua. E nesse balão, ele tem uma contagem digital. Essa contagem ela vai ser regressiva de 100 até 90. Então visualize esse balão na sua frente. Quando eu começar a contar para você aqui, você imagina esse balão subindo. Ele vai começar a subir. Vamos lá. 100. Ele vai subindo, subindo, subindo. 99. Ele vai subindo e sumindo. Subindo e sumindo. 98. Ele vai ficando muito longe. Perto das nuvens agora. As nuvens começam a deixar um pouco turva a visão. 97. Vão ficando mais e mais longe. Imagina agora um vento batendo. E esse vento agora faz com que esse balão fique muito longe, a ponto de que você mal consegue enxergar. Então agora se permita deixar esses números simplesmente sumirem da sua mente. Deixa que eles vão embora. Esquece esses números agora. Muito bem, maravilha. Você está indo muito, muito bem. Agora eu quero que você imagine na sua frente uma escadaria para descer. É uma escadaria muito, mas muito segura mesmo. E eu vou contar para você. Eu vou contar para você de 10 até 1. E cada número que eu contar, se permita sentir o teu corpo descendo e relaxando cada vez mais. Vamos lá? 10. Sinta teu corpo descendo, pesando mais e mais onde você está. 9. Porque quanto mais você desce, mais você relaxa. 8. Pesando mais e mais. 7. Porque quanto mais você desce, mais relaxado você fica, mais pesado você fica. 6. Pesando cada vez mais. 5. Mais e mais relaxado, mais e mais pesado. 4. Mais relaxado ainda. 3. Bem pesado, bem pesado. 2, porque quanto mais você desce, mais relaxado você fica. E 1, muito bem. Imagine agora que existe um rio largo, profundo, antigo. Um rio que nasce nas montanhas e desce em direção ao mar. Esse rio, ele é você. A sua energia, a sua vitalidade, a sua capacidade de gerar. Esse rio sempre existiu dentro de você, desde antes de você nascer. E você está caminhando agora, ao longo da margem desse rio. Sinta os pés tocando a terra úmida. Sente o som da água passando pelo seu lado. Você caminha contra a corrente, subindo, em direção à nascente. Você caminha por horas e a paisagem vai mudando. As árvores ficam maiores, a água fica mais clara, o ar fica mais leve, até que você chega num ponto e simplesmente para. Porque diante dos seus olhos existe uma represa enorme, construída com pedras pesadas, bloqueando esse rio. E do outro lado da represa, a água do rio se acumula, sem ter para onde ir, porque a represa não deixa passar. Você se aproxima da represa e começa a observar. Cada pedra dessa parede tem uma inscrição. Você se aproxima da primeira pedra e lê. Naquela pedra está escrita uma frase que você ouviu quando era criança. Uma frase sobre dinheiro, sobre valor, sobre merecer. Você não lembrava dessa frase conscientemente, mas o seu corpo lembrava. Você caminha até a segunda pedra e lê. Outra frase, outra crença.
Talvez algo que alguém disse perto de você, algo que acabou entrando e acabou ficando. Frases como: dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é fácil, para ganhar dinheiro tem que ralar muito. E essas frases ficaram. Você caminha por toda a represa, lendo pedra por pedra, e começa a entender. Cada pedra dessa parede é uma crença que você herdou sobre dinheiro. Cada pedra é uma frase que entrou em você antes que você pudesse escolher. Cada pedra é uma cena que te ensinou que prosperar era perigoso, que ter era motivo de inveja, que receber era motivo de culpa, que ganhar era motivo de vergonha. E você sente uma coisa estranha. Você sempre achou que o problema era a falta, mas o problema nunca foi a falta. O problema sempre foi o excesso. O excesso de pedra represando o rio. A água sempre esteve ali, acumulada, esperando. Você nasceu com o rio cheio. A vida só foi colocando pedra em cima de pedra, até que você esquecesse que ia um rio dentro de você. Você senta no chão diante dessa represa e respira. E percebe uma coisa importante. Você não vai conseguir derrubar essa represa com força, não. Tentar quebrar pedra com soco só machuca a sua mão. A represa cai de outro jeito. A represa cai pelo reconhecimento. E você se levanta e volta na primeira pedra. Aquela com a frase da infância, sabe? Você coloca a mão sobre essa pedra, sente a textura e fala com ela. Você diz: eu te vi. Eu sei de onde você veio. Eu sei quem te colocou aqui. Mas eu não preciso mais carregar você. E essa frase era a verdadeira de quem disse. Não é mais a minha verdade. E nesse momento, a pedra começa a se desfazer. Não com violência, com leveza. Como se ela estivesse esperando esse reconhecimento há muito tempo. Como se a única coisa que a segurava ali era você ainda acreditar nela. E você continua, vai para a próxima pedra. Coloca a mão, reconhece, diz: eu te vi, eu sei de onde você veio e eu te liberto. Essa pedra também se desfaz. E a próxima, e uma a uma as pedras vão caindo. Não porque você está em guerra, não. Porque você está em paz, é diferente. E quanto mais pedras caem, mais você sente uma vibração. A água do outro lado aumentando a pressão, pedindo passagem, até que chega um momento em que a última pedra cai e o rio rompe. A água começa a passar, primeiro um fio, depois uma corrente, depois uma força inteira, e o rio volta a correr para baixo, em direção ao mar, como sempre foi feito para correr. E você fica em pé, do lado do rio que voltou, e sente a vitalidade voltando ao seu corpo. Sente as ideias chegando com mais clareza. Sente as oportunidades aparecendo onde antes parecia bloqueado. Porque o rio nunca foi sobre dinheiro. O rio é sobre fluxo. E o dinheiro é uma das formas que o fluxo assume. Quando o rio corre, olha só, o dinheiro corre. Quando o rio corre, as ideias correm. Quando o rio corre, as pessoas certas chegam até você. Quando o rio corre, os caminhos se abrem. Tudo que você quer materializar só precisa do rio correndo. E nesse momento, você ouve uma voz que vem de dentro do rio. Você se aproxima da margem, olha para a água e vê o reflexo de uma figura que tem sua cara, mas com uma postura muito diferente. Uma postura de quem nunca foi represado, de quem sempre soube que prosperar era natural. Essa figura te olha pelo reflexo e sorri e te diz: eu sou você. Eu sou a versão sua que esteve sempre embaixo da represa, esperando, pulsando, sem nunca ter morrido. Eu sou a sua identidade próspera. E ela continua: a partir de agora, eu vou andar com você, em cada decisão, em cada precificação, em cada conversa, em cada projeto, em cada cobrança, em cada negociação. Eu vou estar do seu lado.
lembrando você que o rio voltou a correr. E você sente uma coisa profunda acontecendo no peito, uma certeza de que a prosperidade não é um lugar onde você precisa chegar. A prosperidade é um estado original e você só está voltando para ele. Você caminha de volta agora, margem do rio abaixo, acompanhando essa água que voltou a fluir e percebe. Cada pedaço de margem que você passa, a vegetação que estava seca começa a reverdecer. As árvores que estavam paradas começam a dar fruto. Os animais que tinham sumido começam a aparecer. Porque quando o rio volta a correr, a vida volta inteira ao redor. E você continua e caminha até chegar de volta ao ponto de onde você partiu. Mas você não é o mesmo que partiu. Você voltou inteiro. Inteiro, com o rio correndo dentro. E você entende uma última coisa. Toda vez que aparecer um pensamento de escassez, você vai lembrar dessa represa. Vai lembrar que escassez é represa. E represa é só pedra que ainda não foi reconhecida. E você vai colocar a mão sobre essa pedra. E vai dizer, eu te vi. E eu te liberto. E o rio vai voltar a correr. Sempre. Cada vez com mais força. Porque agora você sabe. Prosperar é da sua natureza. E natureza ninguém represa para sempre. Imagine agora uma escadaria para subir. São 5 degraus, respira fundo. Sobe um degrau, se sentindo muito, muito bem. Sobe mais um degrau, internalizando tudo que foi dito hoje, internalizando toda essa abundância, toda essa prosperidade que há dentro de você. Sobe mais um degrau, 3, entendendo que escassez é só uma forma da gente não aceitar a nossa natureza. 4, sobe mais um degrau, respira fundo, se sentindo muito, muito bem. E 5, quando você quiser, você pode abrir os olhos.